Você quer aprender a programar um aplicativo web usando Python e Django Framework saindo do zero? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou ensinar você a programar um formulário de cadastro já conectado com o banco de dados, tá? Isso usando o Django Framework. Então bora lá? Vamos codar? Beleza, pessoal, vamos aqui já na tela aqui, já estou na minha tela. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer isso, tá? É uma aula que não vai ser curta, tá? Porque tem muita coisa aqui para ensinar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer o Create, tá? Trabalhar com o Create. De certa forma, a gente já fez isso usando o nosso... Quando a gente fez lá o account, né? A nossa aula de registro, né? A gente usou lá o Create, usamos aqui o Create Form. E a gente vai fazer hoje isso para question, tá? Para nossa enquete, tá? Para o modelo de perguntas. Só que nesse caso aqui, nessa aula, né? Ele vai ser mais elaborado, vai ter umas explicações e tal. E a gente vai aprender também a criar views baseada em função. Além de baseada em classe, a gente vai ver as diferenças aqui e tal. Então a gente vai passar por isso tudo aqui, ó. Criar o form, criar as views, 2 tipos de views diferentes. Para mostrar as diferenças, vou criar os 2 tipos. Vamos criar o template, que é bem simples. O template é um template único para ambos. Vamos definir as rotas, tá? No arquivo de rotas ali, vamos reforçar essa parte de rotas. E vamos fazer o controle de acesso de rotas, tá? Para a gente reforçar também como que funciona. Eu mudei um pouquinho aqui a ordem das aulas, mas eu estou colocando aqui agora como aula 10, tá? Porque a primeira foi a apresentação, então eu tinha chamado ela de 0, então é a 10ª aula. A gente já tem a playlist aqui no canal, se você quiser aprofundar mais, ver tudo que a gente já fez. Aqui eu estou dando uma sequência, então você pegar essa aula aqui vai te servir para você tirar alguma dúvida, alguma coisa, aprender e tal, mas às vezes você não vai conseguir executar 100% do que a gente vai fazer, porque vai lhe faltar ali as aulas ali. A gente já viu muita coisa, já vimos a parte de models, né, de como que você cria os models, como que você faz a gestão dos models, a parte de formulários, de templates, de arquivos estáticos, e a gente já viu muita coisa, tá? Então aqui a gente está só caminhando mais, né, aprofundando cada vez mais. Então vamos lá. Aqui, para começar, vamos fazer essa primeira parte aqui, que é criar o form. O que é esse form, tá? Esse form é um arquivo que a gente vai criar aqui dentro de pools, tá? É um arquivo de forms. A gente tinha feito lá para accounts, a gente tinha criado esse form aqui para accounts. A gente vai criar um parecido para pools, tá? No caso, para question, para o model questions. Então a gente vai conectar esse form, vamos criar um Django form. Esse Django form funciona assim, ó. Vou criar um arquivo aqui, ó. Ele não vem criado por padrão. Esse arquivo aqui, ele chama forms.py, tá? É convenção, tá? Do Django Framework, ele vai achar, tá? Ele é totalmente estruturado, orientado a objeto, então ele vai achar. Então aqui, o que a gente precisa aqui, ó? A gente tem que fazer o import do Django from Django.forms import forms. Aqui, minto, aqui é from Django, import forms. E aqui a gente vai criar nosso formulário. O formulário ele vai ficar conectado ao nosso model, tá? Porque funciona assim, ó. Na orientação objeto. O Django, a gente especifica, define esse form e fala assim, ó, esse form está ligado a tal model, a tal modelo de dados. Então, quando a gente faz essa conexão aqui, ele já entende, ele já sabe como que é nosso modelo, já sabe a estrutura, já sabe os campos, já sabe que tipo de campo que é. Então ele gera para a gente o formulário HTML, tá? Basicamente isso aqui é uma configuração do formulário HTML baseado no nosso model. Então a gente importa ele aqui, ó, models, import question. Por enquanto a gente tem só o question, né, do nosso sistema de enquetes. É o mesmo sistema lá do tutorial do tutorial oficial do Django, tá? Da documentação do Django, só que como eu falei lá na apresentação, isso aqui é uma outra roupagem com explicações mais detalhadas para quem está começando do zero, tá? Então é diferente aqui. Eu estou usando o mesmo tema, mas é diferente. Então vamos lá. Aqui a gente tem que definir nossa classe.
A classe, quando é formulário, geralmente ela vai seguir o padrão nome do model form, assim, né? Usando esse maiúsculo e minúsculo. E aqui ele herda de forms, ele vai herdar o model form, tá? O model form. Por que ele vai herdar aqui? A herança, né? A orientação objeto. Ele vai herdar porque ele vai ter. É o que faz, é o mecanismo que vai fazer ele reconhecer totalmente aquele modelo, tá? Então, basicamente, o que eu preciso aqui, ó? O mínimo, né? Isso aqui eu posso personalizar muito mais, mas o mínimo aqui que eu tenho que ter, quando eu estou criando um form baseado num model form, ele tem que ter aqui internamente a classe meta, para mim configurar os metadados dessa classe question form. E aqui eu tenho que ter os atributos. Obrigatoriamente eu tenho que falar de qual model ele vai estar vinculado, question. E posso também aqui listar os campos, tá? Eu tenho que listar quais campos que eu quero expor no meu formulário final. Então, meu model, ele pode ter N campos, 10, 20, 30 campos. Mas na hora que eu for expor eles para um formulário, eu não quero mostrar todos. Eu não sou obrigado a mostrar todos. Às vezes tem campos que são tem permissão, é restrito e tal, não é nem editável. Então, aqui no caso, eu vou exibir os models, vou exibir os campos question, teste, aqui nesse caso aqui é todos, e o pub date, que é a data de publicação da pergunta, tá? Pub date. De onde vem esses campos? Lá do meu model, tá? Lá do meu model, aqui, ó, esses campos aqui, ó, que são os atributos Python, tá? Criado no Python. Então, eu preciso disso aqui no mínimo, tá? Então, eu tenho aqui já o meu question form. Já criamos aqui o question form. Agora, o próximo passo é a gente implementar views, tá? Essa aqui é uma parte que vai ser mais complicada, que eu vou mostrar dois formatos de views. A view baseada em classe, que a gente já tinha visto anteriormente, e a view baseada em função. Qual que é a diferença delas? É que a view baseada em classe, ela é totalmente orientada a objeto e ela te permite você criar coisas com menos código, tá? Porque você reaproveita muito a estrutura. Como ele lê o metadados e sabe tudo o que tem aqui no form, como é que é o modelo de dados e tal, ele gera uma série de coisas automaticamente. Então, a view baseada em classe, ela é preferível, tá? Mas você decide qual que você está mais confortável de fazer. Então, você precisa de uma base de orientação objeto. Inclusive, no canal tem alguns vídeos de orientação objeto, mas para Python. Mas recomendo que você estude um pouco e tal. E eu tento sempre usar a view baseada em classe, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou recolher esses aqui. Vou vir aqui começando com as importações que faltam. Então aqui, ó, o que a gente vai usar aqui, ó? Eu vou usar na minha função baseada em classe, eu vou usar o redirect, tá? É um atalho aqui, um shortcut, que é o redirect, que é para mim poder redirecionar para uma outra página, tá? Quando eu salvar o formulário. Então, vou usar esse redirect aqui, que é um atalho. Tá? Então, vou importar ele aqui. Outras coisas que eu preciso importar aqui, vou importar aqui em cima mesmo. Eu preciso importar from django.contrib.views .generic. Eu vou importar do generic edit, as minhas views genéricas, eu vou importar o create view. Essa create view, eu vou herdar dela toda a estrutura para ele gerar para mim o form automaticamente. Então, esse form que a gente criou aqui, ele vai ser usado para a função baseada em classe. Quando eu uso view genérica, né, baseada em classe, na verdade, o form eu vou usar para minha view baseada em função. A baseada em classe, né, totalmente orientada a objeto, eu vou usar o create view, então ela tem uns atalhozinhos. Mas geralmente eu vou precisar criar o formulário, porque na maioria das vezes eu vou precisar personalizar campos, colocar widgets, e vai ficar muito parecido com esse que a gente tinha feito outro aqui de accounts, ó, que a gente personalizou algumas coisas aqui, né? Criou alguns widgets personalizados e tal, fizemos algumas coisas personalizadas. Então, é muito comum você precisar do form. Mas no caso aqui a gente vai usar o create view sem form, tá? A gente vai usar o form só para, no caso, para a view baseada em função. E o que eu preciso aqui agora? Ó? Vamos
pela ordem aqui, eu vou importar também o meu model, né? O meu, digo aqui, meu formulário, na verdade, né? Então, de forms, ó, foi aquele que a gente acabou de criar. De forms, eu vou importar o meu question form, que a gente vai usar logo abaixo ali. Question form. E agora eu vou implementar aqui a minha view baseada em classe, tá? Então, como é que é essa view baseada em classe? Ó, eu declaro a minha classe. Geralmente, a gente pode usar esse padrão aqui, ó, o nome do model. Aí a gente coloca assim, create view. Create view aqui, ó. E ela vai herdar da create view. Então, o que é essa classe create view, né, que a gente está herdando? Ela tem toda uma estrutura, uma hierarquia que permite a gente conectar nosso model e ele já vai saber fazer uma série de coisas com o mínimo de configuração possível. Nesse caso aqui a gente vai ter bastante configuração, porque a gente já está personalizando um pouquinho a mais, tá? A gente já está fazendo coisas a mais. Então, no mínimo que eu precisaria ter aqui, ó, é falar qual model que ela vai se conectar. Então, o model de dados, o modelo de dados vai ser a question. Então, essa baseada aqui em classe, ela vai gerar para mim o model automaticamente, tá? O form, ela vai montar o form HTML automaticamente para mim, baseado nos campos que eu listo aqui agora. Ó. Primeiro eu vou criar aqui o template name. Eu vou criar aqui seguindo a ordem que eu tinha feito. O template name é o meu template HTML onde eu vou renderizar esse formulário, tá? Então eu tenho isso aqui é importante você ter feito a aula de templates, inclusive a gente vai usar como base aqui templates que a gente criou. Então aqui como é que eu vou fazer? Ó, pela estrutura eu vou criar, vai ficar dentro da pastinha pulse, né, para manter o contexto. E aqui eu vou usar o question form, question underline form. Inclusive eu não precisaria nem estar criando esta configuração aqui, tá? Porque por padrão o Django já vai procurar essa mesma estrutura, ó, o nome do uma pastinha dentro da pastinha templates, ele vai buscar o nome do meu app, né, que é Pulse, e vai buscar nesse mesmo formato aqui, ó. Isso aqui é uma convenção. Nome do model underline form.html. Eu estou usando o nome que é convenção para mim poder explicar para vocês, mas eu poderia colocar um nome personalizado. Eu vou usar o template name quando eu quiser personalizar. Tá? Mas aqui eu estou colocando explicitamente para explicar para vocês, mas eu não precisaria colocar. Eu poderia simplesmente criar o template lá e o Django já ia achar ele pelo nome, pela convenção. Tá? Então tem muito disso. Então muitas coisas você não vai saber de onde está vindo, mas está vindo dessa questão do Django Framework, que ele já é totalmente estruturado para trabalhar em cima de conversão, em convenção, né? É convenção over configuration, né? Então, ele tem essa pegada dessa filosofia, né? Muita coisa é por convenção. Mas para quem está saindo do zero é difícil entender, né? Porque tem que ter uma bagagem de estudos. Então, outro campo aqui que é importante, né? Que é o fields. Então, aqui eu vou listar o question, test e o pubdate, tá? Vou manter aqui os campos ali, os campos do nosso model, que é o que eu quero expor. Aqui é os campos que eu quero que mostra no meu form, tá? Na hora que eu estiver criando. Aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar, deixa eu já dar uma explicação aqui. Aqui eu vou ter que obrigatoriamente colocar, por quê? Porque os meus campos aqui, ó, eles são obrigatórios, tá? Como eu não especifico aqui que ele pode ser nulo, ele vai ser obrigatório. Então, esses campos aqui são obrigatórios. Então, não tem como nem eu deixar de expor eles. A não ser que eu tivesse um valor padrão aqui para cada um desses campos. Se eu tivesse um default, né, um valor default padrão, eu poderia não exibi-los. Nesse caso aqui, eu tenho que exibir porque é obrigatório preencher eles na hora de fazer o cadastro. O que mais que eu tenho aqui? Geralmente eu tenho uma success URL, que aqui eu vou colocar, vou usar aqui um que eu esqueci de importar, vou colocar o reverse lazy, é um utilitário aqui do Django para ele fazer a rota reversa baseada no nome. Aqui eu vou fazer pela rota index. Deixa eu importar lá em cima que eu tinha esquecido aqui, ó. Eu pulei, né?
Então, aqui, ó, from Django.utils, não, ponto, ver aqui, URLs. Ponto URLs, import reverse lazy. Reverse lazy. Que é para ele poder fazer esse reverse lazy é para ele fazer essa tradução meio tardia, tá? Pela rota reversa, porque o nome interno é index, tá? Onde que tá esse index? Tá lá no meu arquivo de URLs. Em algum dos meus arquivos de rotas tá lá, ó, o name. Então ele vai traduzir para esse caminho aqui, tá? Para essa rota. Então no futuro, se eu vier aqui mudar o nome da rota aqui, o caminho da rota e manter o nome, ele não precisa editar lá, tá? Então por isso que é importante esse name aqui. É um nome interno, um identificador interno aqui que ele usa para fazer essa tradução. Beleza. Outra coisa que eu vou colocar aqui vou criar aqui um success message. Esse atributo aqui não é padrão, eu que estou criando, que é a mensagem de sucesso para aparecer lá nas nossas mensagenzinhas Flash. Na aula de Flash Message, eu ensinei como que faz aparecer aquela mensagenzinha de status quando acontece alguma ação. Então aqui eu já vou usar ela também. Vou colocar aqui, ó, pergunta criada com sucesso. É para aparecer para o usuário o status ali, tá? Do que aconteceu. Então essa success message. Pronto, feito isso aqui, a nossa create view já estaria pronto, tá? Mas eu vou ter que criar aqui uma estrutura, vou ter que fazer uma sobreposição, né? Redeclaração aqui do método form valid, tá? Que é um método. De onde vem esse método, né? Esse método ele vem daqui, ó, do create view. Ele já existe, ele já existe e já tem um comportamento padrão. Mas eu posso sobrescrever ele, tá? Então eu não vou usar essa sintaxe mais moderna aqui do Python não, para não confundir vocês. Então eu vou tirar essa parte aqui de type hint e de return hint aqui, né? Que ele dá um return HTTP response. Eu vou deixar do jeito um jeito mais padrão aqui, menos moderno um pouco. Então, para que eu vou habilitar para que eu vou sobrescrever essa função, esse método, né? Da view, da create view, né? Que ele vai gerar o formulário. Então, ele executa esse form valid quando você submete o formulário é válido. Então, ele entra aqui. Então, serve para você fazer algum tipo de processamento. No caso aqui, o único processamento que eu quero fazer aqui, ó, é criar adicionar no meu objeto de mensagens, adicionar uma mensagem de sucesso, tá? Ó, sucesso. Então aqui para ela eu tenho que passar a minha request, que tá, como é orientado ao objeto, ela tá no atributo request, então eu tenho que usar o self para indicar que eu estou usando o próprio objeto. E aqui eu tenho que passar também a minha mensagem de sucesso, que foi o atributo que eu criei ali em cima, que é self success message. Então ele vai aparecer isso aqui. Aqui eu tenho que retornar a chamada para a minha própria classe, no caso, né? Question create view e atrelada ao meu próprio objeto, ao meu self. Então é assim a sintaxe aqui para você fazer isso. Isso aqui é só para mim poder mostrar a mensagem de sucesso, mas eu poderia fazer outras coisas aqui, né? Disparar outras coisas, fazer outras coisas, baseado quando a minha question for criada, a minha pergunta for criada com sucesso. Beleza, essa aqui é a versão da view baseada em classe. Agora eu vou criar a view baseada em função, tá? A view baseada em função, ela vai ser mais fácil se você já tem entendimento com Python. Se você já tem já iniciado em Python e tal, você vai entender melhor um pouquinho. Que é mais natural, né? Vai ser mais natural. Talvez é mais fácil. Como eu disse, eu prefiro usar a view baseada em classe, sempre. Porque eu escrevo menos e tal, fica mais... Para mim é mais legível, porque eu tenho costume, mas não tem diferença, tá? Se você quiser criar, sempre usar a baseada em função, use a baseada em função. Para diferenciar aqui, ó, vou dar um nome para ela, vou usar question create. A view baseada em função, ela sempre recebe aqui como obrigatoriamente a requisição, o objeto da request, da requisição.
e aqui você implementa ela, tá? Ó, tá vendo? As primeiras views que a gente fez lá foi baseada em função. Então aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou criar aqui um dicionário de contexto, um dicionário vazio. Esse contexto vai servir para mim acrescentar coisas, informações para mim passar para o meu template na hora que ele for renderizado. Vou usar também aqui uma sintaxe aqui para mim criar o form, como é uma view que vai precisar de um formulário, eu tenho que criar esse formulário. É aqui que entra agora a instância que eu estou criando do meu question form, aquele question form que a gente criou lá no início. Então aqui que eu vou criar a instância. O que eu tenho que passar para ele? Eu tenho que passar os dados do formulário. Se ocorreu uma requisição, eu vou passar esses dados. Então eu vou usar uma sintaxe aqui assim, que vai ser o seguinte, ó, eu tenho que passar para ele o post da minha requisição e o files. Se eu estiver fazendo upload, é legal também aqui eu passar o files, tá? Só que às vezes eu vou estar chamando esse form a primeira vez. Então esse create form ele pode servir para mim criar ou atualizar, dependendo da situação. Então eu posso já pré-popular ele com dados ou posso carregar ele vazio, tá? O form. Aqui serviria se ele fosse seria interessante que se ele viesse já preenchido, se fosse a ação do submit, ele já está passando os dados. Nesse caso aqui, eu vou fazer assim, ó, vou escrever aqui, se houver o post, né, porque pode não ter, or none, tá? E aí ele vai, se tiver o post, ele passa, ou então o none. Aqui o files é a mesma coisa. É uma sintaxe aqui, uma forma de escrever, tá? Eu poderia fazer uma decisão para saber se é o post. Inclusive, eu vou fazer essa decisão agora para saber se foi o post. Só que aí que tá. Aqui eu instanciei o formulário. Aí esse form, né, eu criei ele com base, né, na estrutura lá do form que a gente criou. E aqui, se eu criei ele vazio ou preenchido, né, ou pré-preenchido ali, eu vou passar para ele aqui, passar para o meu contexto, tá? Esse formulário. Geralmente a gente passa para o contexto o nome com o nome form, tá? Então aqui, ó, vou criar aqui uma posição, né? Uma chave form no meu dicionário e aí ele vai chamar, vou atribuir para ele o form. Beleza. O objeto form que eu acabei de instanciar aqui, esteja ele vazio ou preenchido. Aí aqui eu vou testar se na minha requisição um método de requisição aqui é post. Se for igual post, se for igual o método post, significa que eu fiz um envio, dei um submit, tá? No meu formulário. Aí aqui ele vai fazer esse processamento, vai entrar aqui só se for o método post. Lembrando que quando eu faço uma requisição pelo navegador normal ali, é um get, é sempre o método get. Então, quando ele for um método get, a ideia é que ele mostre o formulário em branco, para mim poder criar. Quando for o método post, significa que eu cliquei num botão enviar, salvar, né? Que eu dei um submit, aí ele enviou os dados. Aí quando ele envia esses dados, ele vai via post, tá? Ele vai via post obrigatoriamente, meu formulário a gente vai setar ele como post. Aí ele vai entrar nessa condição aqui se for um envio, uma requisição do tipo post. Aí o que mais que eu preciso fazer aqui? Se for do tipo post, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar meu formulário, ver se ele é válido aqui, ó, isValid, né, um validador aqui do objeto que ele foi criado aqui dentro. Então, se ele, veja bem, se ele veio já no método post, ele trouxe os dados, criou o formulário, ele entra aqui e já consegue validar. Se ele for válido, o que eu tenho que fazer com o form? Eu tenho que salvar ele. Esse save aqui, o que ele faz? Ele vai basicamente salvar os dados no meu model. Qual model? O model que está vinculado lá no nosso question form, que foi feito aqui, ó. Tá? Então ele vai salvar aqueles campos, ele vai esperar aqueles campos e claro que os campos obrigatórios eu tenho que estar passando certinho, tem que estar vindo lá do meu formulário. Aí ele faz esse save. Ele passou desse save aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui a mensagem de sucesso, vou incluir aqui no meu objeto de messages uma mensagem de sucesso. Para ele aparecer lá nas flash messages. Então aqui eu tenho que passar a minha request. Esse caso aqui, como é baseado em função, é a request objeto já direto, não tem self.
E aqui eu passo a mensagem. A mensagem eu vou passar igual a mensagem que eu passei ali em cima. Ó. Pergunta criada com sucesso. Tá? Então, veja, essas views aqui são as views, elas vão ter a mesma finalidade de criar uma questão nova. Só que eu só estou mostrando aqui esses dois formatos de criar view no Django Framework, tá? Porque é muito comum você pesquisar e você vai achar nesse formato aqui e não vai entender. Ou você vai achar nesse aqui também e não vai entender. Por quê? Porque tem duas formas de fazer. Tem dois métodos de você criar, fazer sua view. Uma baseada em classe, outra baseada em função. Igual eu disse, o resultado final lá é o mesmo, né, para o seu objetivo. A questão é que você tem que ver qual que você está mais confortável, qual que você entende melhor. E eu vou sempre passar os dois formatos, porque como você está saindo do zero, você tem que entender e saber que existem essas duas formas. Então aqui, se passou aqui, deu tudo certo, ele entrou aqui ó, no post, entrou no valid, salvou tudo. Se der qualquer erro, ele vai lançar uma exceção, né, e vai dar erro. Aqui então a gente vai retornar agora, se deu tudo certo, a gente vai retornar o redirect. Vai redirecionar ele para onde? Para o meu index, tá? Para o index, para a minha rota index. Então aqui eu passo só o name da rota, tá? O nome da rota lá. E ele vai automaticamente ali redirecionar para esse name. Até que me surgiu uma dúvida aqui. Agora, se ele não entrar aqui, ó, o que ele vai fazer? Se ele entrar aqui, no return aqui, ele vai automaticamente interromper, né? Vai dar a resposta, pronto, e sai fora. Se ele não entrar ali, o que eu vou fazer como retorno? Como retorno, o que eu vou devolver como retorno? Eu vou devolver como retorno um render. Para quê? Para renderizar o meu formulário. Formulário de criação. Formulário ali vazio, né? Ou de edição também poderia ser. Essa mesma view aqui serviria para mim poder editar também, tá? Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar aqui. E o que eu tenho que passar aqui? Tem que passar request. A requisição obrigatória aqui no render. Que ele recebeu, né? Ele reencaminha a requisição. O meu template, que no caso aqui é o mesmo, template HTML para renderizar. Vai estar dentro de templates, pools. E o arquivo vai chamar question form. .html. E o último argumento aqui do meu render é o contest, que é o meu dicionário de contexto. Tá? Que vai carregar ali o meu form, tá? Vai carregar principalmente ali meu form. Beleza, feito isso, criamos aqui o nosso form, tá? Criamos aqui o form. E vamos agora para a parte de criar a rota, tá? Na verdade, antes de criar a rota, vamos fazer aqui, ó, vamos criar pela ordem aqui, vamos criar o form. Esse form, basicamente, o que ele precisa ter? Ele precisa fazer o tratamento de segurança do formulário e precisa também imprimir dar o print ali no objeto form, tá? Então vamos lá. Ele vai vir aqui. Eu vou usar aqui como exemplo o próprio form aqui do sign up form, tá? Eu vou usar porque é exatamente idêntico, tá? Ele é idêntico, o form é idêntico. A diferença que ele tem aqui é o título, que a gente muda, e aqui eu poderia mudar aqui o botão submit para salvar, né? Poderia mudar. Então, eu vou fazer uma cópia deste sign up form, tá? Que a gente fez na outra aula, vai ser uma cópia idêntica. Então, para agilizar aqui, eu vou fazer isso aqui, só que ele vai vir para dentro de pools, tá? Porque por conta de contexto, ó, é dentro da pastinha templates, mas fica separado por contexto. Aqui, os templates que eu uso para tudo, e os templates geralmente a gente separa por contexto ali, baseado no nome do app, tá? Do módulo. Então, aqui eu vou copiar o meu sign up form que a gente fez na outra aula, lá na aula de registro, e vou colar ele aqui dentro do meu
pools, dentro de pools. E vou renomear ele aqui, o arquivo, né, para ele poder achar de acordo com o que a gente fez ali na view, que a gente acabou de fazer. Ele vai chamar question form. E aqui eu vou adaptar aqui os nomezinhos, ó. O nome aqui do card aqui eu vou chamar de, sei lá. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei aqui. Criando uma pergunta, né? Uma pergunta, criando a pergunta, né? A pergunta da enquete, né? Nesse caso, a pergunta da enquete. Aqui ele tem essa proteção aqui para contra requisição forjada, tá? Ele faz uma segurança no formulário para pessoas não ficar tentando enviar ali externo ao seu sistema, ao seu projeto. Aqui a tag form, ó, o essencial que precisa é isso aqui, ó, a tag form com o método post, justamente porque é o método post que a gente vai enviar os dados. E aqui a gente usa o comando aqui, né, o marcador, a tag de comando para poder exibir dados, né, como se fosse o print aqui. E aí ele vai printar o quê? Ele vai printar do objeto form, ele vai printar ele como se fosse parágrafos. Então, cada campo que vai vir lá do meu formulário, que o Django Framework vai montar para mim certinho, baseado lá na configuração que a gente fez, ele vai imprimir no formato de parágrafos. Aqui, se eu não me engano, tem também formato div. Você poderia fazer assim as div. Tem também o as div. E tem um outro também, acho que tem o as span também. Acho que tem esses três, no mínimo. Que aí você pode... Aí o que acontece? Vai vir dentro de tags, ou dentro da tag parágrafo, ou dentro de tags div, ou dentro de tag span, cada um dos campos, tá? Já no formato certinho, se é data, ele vai pegar data, se é número, ele vai pegar número, se é texto longo, ele vai pegar texto de área. Então, ele já tem alguma série de coisas que ele já vai formatar de acordo com o contexto ali do próprio model, tá? E aqui eu vou colocar salvar. Beleza. Como a gente vai usar o mesmo template para os dois views, não tem problema, é um template só, tá? O mesmo template pode ser reutilizado várias vezes aí e tal. Aqui tem a parte da herança, né, que ele já vai ter dando ali nosso estilo todo. E beleza, o próximo passo aqui é criar as rotas, tá? Então vamos lá, no arquivo de rotas, lembrando, a gente tem um arquivo de rotas por app, aqui ó, dentro de accounts a gente tem as rotas, as rotas que são de accounts, a gente tem as rotas que são de pools, e a gente tem as rotas gerais aqui, que elas ficam dentro da nossa pasta do projeto, que é o Web App. Então, as rotas gerais, a gente já configurou elas, né? Apontando aqui, ó, incluindo as rotas de pools, as rotas de accounts e tal. Então, aqui a gente não vai mexer nas rotas gerais, a gente vai mexer nas rotas do próprio app. Então, aqui dentro do App Pools, a gente tem o arquivo URLs. Pode confundir porque é o arquivo URLs, tá, pessoal? É o mesmo nome de arquivo, só que ele está dentro de pastinhas diferentes. Então é outro contexto. Então aqui o que a gente tem que fazer? Para a gente poder configurar uma rota que quando a gente acessar ela vai carregar para a gente o formulário. Então a gente vai primeiro importar aqui ó, o Create View, o Question Create View. Ó, tá vendo que ele já detecta ali. Se você fez a aula de configuração de ambiente, ele já vai estar fazendo a completation. E o outro vai ser o Question Create. Então vamos criar aqui duas rotas, tá? Então a gente usa aqui o path, está importado ali em cima, para instanciar essas rotas novas. Então a primeira rota eu vou chamar de enquete. Isso aqui é o programador que define, tá? Enquete /add, tá? Vou criar assim, enquete /add. E quem vai responder por essa rota? Quem vai responder por essa rota vai ser meu question create view .asView. Então aqui, ó, ele tem essa configuração aqui que eu estou usando. Como é uma view baseada em classe, ele tem eu tenho que pegar ali, importar a classe e chamar esse método aqui, a asView, para ele poder renderizar ela, para ele poder tratar essa resposta, tá? Tratar essa resposta corretinha ali. O método faz isso. Aqui como name, eu vou colocar o underline add, que vai ser o name interno. A outra rota, para diferenciar ela, o caminho eu vou chamar de... Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Chamar de pergunta.
pergunta/create. E aqui, quem vai responder por ela vai ser o question create, que é a nossa view baseada em função. A view baseada em função, basta eu importar ela e colocar ela ali. E o name dela, para diferenciar também, eu vou chamar de pool create. Talvez seria melhor question, né? Question add. Question add. Acho que eu vou mudar isso aqui, dá tempo de mudar. E question create. Vou mudar assim, porque já fica mais no contexto, tá? Ou não, acho que não. Vou deixar do jeito que estava. Não vou mudar, não. Porque a pool, depois, pessoal, a pool aqui, nossa enquete, ela vai ter as opções, né? As escolhas, que a gente depois vai aprender como colocar ali, que é um relacionamento. Então, aqui, na verdade, eu estou criando uma enquete, né? Na verdade, eu estou criando a enquete. Que a enquete, ela já pressupõe eu ter a pergunta e as respostas já meio que pré-definidas ali, né? Uma enquete padrão. Então, eu já vou deixar assim mesmo. Bora lá aqui. Beleza, feito isso eu criei. Eu gosto de deixar a vírgulazinha aqui no final. E o próximo aqui que eu vou fazer, para poder melhorar antes de a gente testar, é colocar um link lá no nosso... Um link ali no nosso template, lá no nosso app, um link para a gente acessar mais rápido, ter um acesso rápido ali na criação de perguntas, tá? Então, veja que eu vou colocar só um deles, mas eles vão funcionar igual. E lá na hora de a gente testar, a gente testa os dois. A gente vai testar os dois. A gente vai colocar lá barra enquete no sistema rodando, né? Já barra enquete, barra DD, barra pergunta, barra create. Que a gente vai ver que o comportamento vai ser o mesmo. Tá? Apesar do back-end ser ali um baseado em função, outro baseado em classe, as views, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? É só para você saber como é que existe os dois tipos. Então vamos lá, onde que eu vou colocar isso? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar dentro, deixa eu ver aqui que eu tinha feito, eu vou colocar dentro de index, tá? Index é aquela view que aparece, a view que vai aparecer ali na rota index. Ela não tem nada, não é protegido, não é nada, mas eu vou colocar nela. Então acho que eu vou até já subir o servidor aqui, só para a gente ver se está funcionando, né? Lembrando aqui, ó. Ativar, se você está no Windows, ativar o venv /venv /scripts /activate. Se você está no Linux, source venv bin activate, tá? Aí ele vai indicar aqui, ó, está ativado, isso aqui é obrigatório, tá? De acordo com o que eu ensinei lá, que é a maneira adequada de trabalhar. E aqui eu vou rodar o servidor. É bom que eu já vou rodar o servidor aqui para ver se tem algum erro de sintaxe, tá? Alguma coisa que eu fiz errada aqui. Ele já vai mostrar. Server. Escrevi certo, beleza. Ele já valida ali, detecta, carrega ali, beleza. Não teve nenhum erro. Então, nesse caso aqui, eu já vou carregar aqui só para você ver onde que vai aparecer ali, onde que eu quero que apareça onde que eu quero aqui que apareça, eu quero que apareça nesse index, ó. A gente não tem rota padrão, né? Ó, eu quero que apareça aqui um botão aqui, ó, de criar uma nova enquete, tá? De adicionar uma nova enquete, que é uma nova pergunta. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui aqui nesse meu template, ó, index, que é ele que renderiza ali. Como é que eu sei que é ele que renderiza? Para mim saber isso, pessoal, eu tenho que seguir o fluxo, né? O fluxo é o quê? Rota, ó, barra enquete. Quem executa? Quem responde? Index. Index da onde? Index que está dentro de views. Da views de quem? De pools. Então vou lá na view de pools, acho lá a minha função ou minha classe, né? Se for baseado em classe, index. A minha index, quem que ela renderiza? Ela renderiza o meu index. Ó, o meu template index. Onde está esse template index? Onde está esse arquivo? Dentro da pastinha templates. Ou da pastinha templates aqui geral, ou poderia estar também dentro da pastinha template dentro do meu app, tá? Mas a gente não fez essa configuração. Ele procura, ele pode ter várias pastinhas templates.
né? E aí ele vai procurar nessa aqui, ó. Então é onde ela tá aqui, então eu sei a rota aqui onde ele tá. Então é este arquivo aqui, tá? Cuidado para não se perder isso. Se você tá saindo do zero, isso é importante para você entender isso. Então aqui o que eu vou criar? Eu vou criar aqui uma tag A para fazer ali a minha rota. Aqui eu vou usar um comando de template, ó. Um comando template, que é porcentagem chave. E esse comando template é o URL. Então aqui no URL eu passo para ele a minha rota, o nome da rota interna. Eu vou usar o pool add. O pool add está vinculado à minha view baseada em classe, tá? Então eu vou deixar ela, vai ser ela que vai ser a padrão aqui. Como a gente está usando aqui Bootstrap, eu vou configurar as classes aqui igual está no meu exemplo aqui. Quero que exiba no formato de botão, quero que seja um botão do tipo success e quero que ele seja grande, na verdade. Quero que ele seja que use a cor primary aqui. E também vou colocar ele para, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Quero colocar ele para ser a fonte. Isso é coisa do Bootstrap, tá? Way, eu quero que ela seja bold. Way, deixa eu ver aqui, que essa palavrinha aqui é difícil de escrever. GHT bold. Tracinho bold. Vou fechar aqui o meu A. E aqui, como link, eu vou colocar alguma coisa assim, ó. Mais pergunta ou nova pergunta. É o que vai aparecer lá no link, né? Dentro do botão. Ele vai escrever esse botão aqui. Quer ver? Eu vou salvar. E já vou mostrar lá, ó. E a gente já vai poder testar, ó. Ó, tá vendo? Apareceu aqui. Aqui talvez não é o melhor lugar, né? Ficou meio que estranhozinho aqui, né? Ficou meio estranho. Poderia colocar uma margenzinha aqui. Deixa eu colocar aqui uma margem bottom. Vou colocar uma margem aqui. Abaixo do botão. Beleza, mas aqui criando o botão, ó, clicando no botão, ele já vai abrir o formulário, tá? Se você for ver aqui, ó, é justamente o enquete ADD. Se eu colocasse lá o pull create, ele vai abrir o mesmo formulário. É o mesmo formulário. Só que ali quem está respondendo é views diferente, né? Tem que entender isso. Quando eu pego aqui enquete ADD, quem está respondendo é essa view aqui, que é view baseada em classe. Se eu colocar pergunta create, é a view baseada em função. Elas vão ter vai fazer a mesma coisa, tá? Só que só para você saber que tem a diferença. Então aqui, ó, se eu colocar, vamos ver se ela vai funcionar. Pergunta /create, até aparece aqui que eu já tinha feito teste. Ó, tá vendo? É a mesma. E se eu for criar com ambas aqui a criação, vai ser a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Qual a sua fruta preferida? E a enquete. Aí aqui a data a gente não personalizou essa data aqui, então eu vou colocar aqui uma data qualquer aqui no passado, qualquer data. E aí ele vai salvar. Ó. Veja que aqui nesse caso aqui quem vai processar a minha request vai ser a minha view baseada em função. Ó, criou aqui. Tá? Criou. E por que ele não mostrou? Porque não é essa view que ele mostra, é na outra view. Vou mostrar já já. Só para mostrar que está funcionando. Ó. Então, essa aqui foi a view baseada em função. Agora vamos fazer uma criando com a view baseada em classe. Então, vou colocar assim: qual a fruta? Vou ficar nas frutas aqui. Mais doce. E aqui a gente está cadastrando só a pergunta. Veja que depois a gente teria que ter ali as opções, né? Tem uma listinha ali de opções. Isso a gente vai fazer depois, né? Futuramente a gente vai incluir essas coisas aí. Né? Para ele responder também, a enquete vai ser tudo. Então, beleza aqui. Vou salvar. Beleza, você viu que é o mesmo resultado. Agora aqui, por que não está aparecendo? Porque eu listo, na verdade, ali é na rota olá. É na rota olá. Só que a rota olá, eu preciso estar logado, né? Para a rota olá aparecer. Que a gente tinha feito na aula lá na aula de registro e login. Então, a rota olá, ela está protegida.
Minha ideia aqui, antes de concluir, é proteger a rota também de criação as rotas, na verdade, né, de criação da pergunta. Tipo, para ser só um usuário cadastrado, né, nem admin, nesse caso a gente não vai ver se é admin ainda, só se o cara for um usuário cadastrado que ele vai poder criar perguntas, né? Do jeito que está aqui, qualquer um que entrar aqui no meu sistema, no meu app, vai criar a pergunta. Então, eu não quero esse comportamento. Eu quero estar protegido. Então, antes de a gente fazer o teste final e listar ali, as perguntas foram criadas, elas já estão no banco, tá? Antes de fazer aqui o teste, eu já vou proteger, já vou para a última parte aqui, que é fazer o controle de acesso às rotas. Então, a gente já tinha feito isso lá na aula de login, né? De registro de login, só que agora a gente vai ver como que faz isso usando view baseada em classe. Então, na view baseada em função, é bem simples. A gente decora, faz aqui o decorador, ó, usa o decorador, a gente tinha protegido aqui, ó, lá. Na view baseada em função, é fácil. Eu importei lá o decorador e coloco aqui o decorator, né? Login required, pronto. Aqui ele já está vai estar obrigatoriamente exigindo o login, tá? Um login normal, não está verificando se é administrador ou não. No caso da view baseada em classe, a maneira adequada de fazer é eu incluir aqui mais uma classe para ele fazer a herança dupla, para ele herdar também características que vai exigir o login para executar aquela função. Então aqui no caso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui, ó. Tem que importar aqui, pera lá, deixa eu ver aqui no meu arquivo. Vou importar aqui. Eu tenho que importar essa função, tá? Essa nova classe que faz isso. Então, aqui, ó, from Django.contrib.auth, acho que é isso mesmo. Aí eu tenho que importar aqui, ó, os mixins, tá? Chama mixins. Importe a classe login required mixin. O Django tem muito disso, tá? Esses mixins, tá? É uma característica desses mixins, é tipo, misturar, é um misturador ali, né? Então ele vai fazer aquela classe lá, aquela view baseada em classe, você pode fazer herdar de mais de um pai, como se fosse orientação objeto, até herdando de mais um pai. Então, eu vou misturar ali naquela classe, ele vai herdar também dela também, do login required mixin. Então eu venho aqui e incluo aqui na declaração dela, ó, o login required mixin. Então ele está herdando o login required mixin e o create field. Esse login required mixin só serve para mudar o comportamento da classe, tá? Então agora ela passa a ter esse comportamento de exigir o login. Para você executar a resposta dela, ele vai exigir o login. Então, vou salvar. E esta é a forma de fazer para você restringir o controle de acesso na hora que você está usando view baseada em classe, tá? Ele tem esse mecanismo aqui. Então, agora ele já está protegido. Então, se eu vier lá, já não vai estar funcionando mais. Ó, veja que o botão ele está aparecendo, né? Mas quando eu clicar nele, ele vai exigir o login, vai me redirecionar para o login antes, tá? Se eu não quiser que apareça o login, eu tenho que fazer aquela configuração que a gente fez lá na aula de registro de usuário. Tá? A gente fez essa parte lá, a gente criou um menu aqui. Deixa eu lembrar aqui. Ó. A gente criou lá um menu, né, aqui no layout 1, onde a gente tem o menu, e a gente diferenciou lá. Ó, na interface, para mim saber se se é um usuário logado ou não, se ele é administrador ou não, eu tenho que fazer uma decisão. Ó. Então, ali no nosso menu, a gente tem a decisão. Ó. Ele mostra ali o cadastrar e acessar se ele não está logado. Se ele está logado, ele mostra o sair. Então, ali o botão ali do criar nova pergunta seria a mesma coisa. Eu teria que fazer uma decisão ali no meu template index, né? Para fazer isso. Não vou fazer isso não, tá? Mas só para você saber. Mas, de qualquer maneira, como é uma rota protegida, quando eu clico aqui, ó, ele já vai exigir o login antes de redirecionar para aquela rota. Então ele já cria um sistema aqui de redirecionamento. Se eu logar aqui, automaticamente ele já vai cair lá naquela rota, tá?
na rota que eu estava tentando acessar. E a mesma coisa para a outra rota lá. Ó. A gente está aqui no Enquete ADD, estava tentando acessar o Enquete ADD. No Pergunta Create também vai ser o mesmo comportamento, tá? Então vamos lá, vamos testar para a gente agora ver, né, o teste final aqui. Eu vou usar um usuário que eu já tinha. Não o usuário admin que a gente usou na aula anterior. Ó. Ele já apareceu aqui, tá vendo? Ó? E aqui, ó, tá vendo? Ó? Já tá logado, já vou sair, tá? E aqui no sobre ele vai pro Olá. Ó. Então, o Olá é o que lista as perguntas. Ó. Então eu vou clicar aqui no Olá para ele exibir as perguntas. Lá tá todas as perguntas que a gente fez. Ó. Qual a sua cor favorita? Qual a sua fruta preferida? Qual a fruta mais doce, tá? Então, por hora que a gente completa essa aula do Create, eu tinha até a intenção de mostrar o read também, mas para não ficar muito grande, eu vou deixar para outra aula, tá? O do CRUD, o read. E a gente acha que vai ter que fazer assim. Depois eu acho que o delete e o update eu vou fazer meio que junto ali, porque é mais simples, tá? Aqui esse create aqui, como eu mostrei os dois, nos outros também eu vou mostrar as duas versões, tá? Vai ser mais, vai ser um pouquinho mais curto. Mas é isso, pessoal. Se você tem dúvida, deixa o comentário aí, pergunta e não se esqueça de olhar aqui na descrição as informações que tem para você ser um apoiador do canal. Se você gostou, curte. Se você apoiar o canal, vou te beneficiar com alguns presentes, que vai ser o material PDF de estudo, os materiais PDF de estudo. A gente já está com o material aí já na casa de quase 80 páginas, tá? Os materiais todos somados ali. A gente já tem, eu queria até mostrar aqui para vocês o exemplo. Aqui, ó, do CRUD básico, esse aqui, ó, da aula de hoje, ó. Então tem toda uma explicação aqui, uma explicação teórica aqui e tal, mais informações, né? Um pouquinho mais de informações. O vídeo tem tudo, tá, pessoal? Tem tudo. Então, apoie se seu coração achar que deve apoiar, se você puder apoiar. E aí vai ter, para os apoiadores oficiais, vai ter esse material, né? De todas as aulas, dois materiais por semana. Vai ter um encontro mensal de mentoria, perguntas e respostas pelo Telegram e o grupo do Telegram privado também, para tirar dúvidas, a gente conversar e tal, ajudar ali, dar um suporte ali bacana, tá? Para vocês. Então, pessoal, é isso. Agradeço quem ficou até aqui, tá? Então, bora lá, vamos para a próxima aula. Bora, vamos codar?